Olá, tudo bem? Com o patrocínio da Santo Antônio Energia, estamos aqui para a apresentação de mais um Papo News. Um programa que está sendo uma referência em termos de juntar cultura de todo o tipo que formou o estado de Rondônia. O nosso desejo é promover esse mosaico cultural, trazendo pessoas e fatos que formam, ou que vão formar, ou que chegaram a esse ponto onde nos encontramos aqui no estado. É um prazer estar com vocês. E hoje, para a gente juntar mais uma pecinha desse mosaico, Alex Gomes Sakai. Ou, se você prefere, Alex Sakai. O Alex é assim, para mim, é como se fosse um baú, daqueles da vovó, onde você abre procurando um alfinete, mas vai encontrar uma série de coisas. E o Alex é bem assim, é um homem multimídia, mas multifuncional também. Boa tarde, Sakai. Que Boa legal tarde, você ter vindo aqui com a gente. Como é que obrigado. você recebeu esse convite? Como é que foi para você? Com muita alegria, porque eu admiro bastante você. Eu acho você, assim, uma pessoa que combina comigo, a gente que é amigo, né? É. A gente dá risada junto. Trabalhamos juntos? Trabalhamos juntos. E o meu santo bate com o teu, tá entendendo? Uhum. E aí eu falei, quando me recebi o convite, eu falei, vai ser legal. Acho que a gente vai bater um papo bacana. Me diz uma coisa, qual é o teu santo? Porque você, na verdade, como eu falei que você é um cara que é multifunção, é também multicolor em termos de religião, né? Eu sou da União do Vegetal, né? Foi até um motivo principal, talvez, de eu ter escolhido Rondônia para viver, porque a União do Vegetal é uma religião genuinamente rondoniense. Ela foi criada aqui em Porto Velho. Não no Acre? Não, em Porto Velho, pelo mestre Gabriel, em 1961. Dia 22 de julho de 1961, ele recriou a União do Vegetal aqui em Porto Velho. E eu conheci esse chá lá em Santos, né, em 1987. Era o Santo Daime, né? Não, parece que era isso o nome. O Santo Daime é o pessoal de uma outra vertente, usam o mesmo chá. Mas eu sempre fui da União do Vegetal mesmo. Né? Da UDV. Da UDV. Que era também o nosso, de quem era também o nosso Sérgio querido Sérgio Melo. Meu amigo. Eu conheci o Sérgio bebendo chá com ele. Pois é, então hoje a gente está aqui com o Sérgio Melo em espírito. Ele deve estar por aí. Deve estar, porque o Sérgio é o criador desse programa aqui. É o Sérgio. É o Papo News, exatamente. O Papo News começa com o Sérgio. Por falar em começa com, eu quero voltar um pouquinho aqui no tempo. Você é paulista. Sou paulista, de São Paulo, né? Nasci na maternidade da Lapa, no ano de 1963, dia 13 de fevereiro. Era uma quarta-feira de cinzas. 53, vou fazer em fevereiro agora, 52. Não parece não, tá com um corpinho de 52. É, né? Tá bem. Mas a cabeça deve estar com uns 17 para 18. Tá nada, eu acho que sua cabeça tem o espírito está com 17, 18, mas a cabeça deve ter uns 90 anos, mais ou menos. Você já viveu muito. Bom, e aí você fez o colégio lá em São Paulo? Logo depois de viver pouco em São Paulo, os 4 anos de idade, eu me mudei para Santos. E em 66 nós mudamos para Juquiá, é uma cidade pequena, próxima de Santos e São Paulo. Fica a 160 quilômetros de São Paulo e de Santos, ali no Vale do Ribeira. Ali o papai tinha uma farmácia, era também acupunturista, foi de onde eu aprendi o ofício com ele. Estudei, me formei aos 13 anos, eu voltei a Santos. Estudei e me formei em? Ginásio, admissão, naquela época era tudo, né? Grupo escolar, depois admissão. Depois eu fui fazer o ginásio, né? Fiz o ginásio. Científico e clássico? Aí depois eu fui a Santos, onde eu estudei o colegial na época, o 2º grau. Eu fiz no Colégio Marista, Colégio Santista, de padres. Né, de irmãos maristas. Perto do Canal 9, por ali assim. É lá no centro de Santos. Infelizmente, hoje eu fiquei muito triste quando eu voltei a Santos, ele não existe mais. A prefeitura comprou dos padres e fez um colégio lá meio diferente. Meia boca. E eu estudei lá, me formei, depois fiz cursinho e fui estudar jornalismo contra todas as expectativas de meu pai, que eu estava preparado para ser médico. Médico, biomédico, farmacêutico, alguma coisa do ramo. Aí eu cheguei a passar na faculdade de medicina, no vestibular, e na época eu já escrevia poesia, aí
Aliás... Tem uns livretos meus você aqui. Trouxe dois aí, né? Tem mais alguns que ainda se esgotaram. Qual é o primeiro? O primeiro é aquele, Caos Urbanocromia. Caos Urbanocromia. Me passa aí, está esgotado, né? Está esgotado. Quer dizer, só tem 30 esse, anos. Só tem esse aqui. 30 anos. Isso aqui, você cometeu isso aqui quando estava com que idade, Sakai? Eu lancei em 1984, eu tinha 21 anos. Uhum. E tem uma frase aqui, rendam-se terráqueos, é a frase aqui do da contracapa. Rendam-se terráqueos é coisa que você fazia de sacanagem quando era garoto. Eu pichava isso nos muros, que é essa época, que é a época da ditadura militar ainda, né? Uhum. E a gente tinha muita dificuldade de se reunir, de falar. Aí eu, com os amigos, a gente fundou um grupo de poesia chamado Grupo Picaré. Desse grupo fazia parte Raul Cristiano Sanches. Esse aqui é o Musa de quando? 1997. São poemas eróticos, baseados assim nas cantigas dos trovadores provençais. Você fez jornalismo e... Fiz jornalismo na Metodista. Na época, 1980, em São Bernardo do Campo, é onde estava nascendo o Partido dos Trabalhadores. E o interessante é o seguinte, a Metodista é uma faculdade que inovou em muita coisa em São Paulo, até hoje, né? Eu tenho uma amiga chamada Fátima, que é professora, pró-reitora lá da Metodista, Fátima Pignelli. Até hoje a gente se fala muito e... é interessante. Na época, quando eu fui estudar lá, era a melhor faculdade de comunicação do país. Uhum. Né? Tinha uma rádio, que era a rádio laboratório dos alunos, mas ela circulava por todo o ABC ali. E nós tínhamos já na época um circuito fechado de televisão no campus todo. Então os alunos produziam programas, né? Eu sempre gostei de escrever. Aprendi a escrever razoavelmente bem. Você tem uma escrita muito boa. Aí, bem interessante. Eu fui morar na república mais famosa lá de Rude Ramos, que chamava a Mansão Flutuante. Não me pergunte por que era a Mansão Flutuante. Não, a mansão dá para explicar. O flutuante como é que eu posso explicar? Eroticamente falando, é aquilo que você pensou. Pronto. Aí, todo mundo queria fazer câmera, direção, né? Que a TV que era o grande negócio, né? E ninguém queria escrever o telejornal. Aí eu falei, eu posso escrever. Ah, o Sakai pode? Então, no primeiro ano, eu bicho, calouro, eu virei o redator do telejornal dos alunos, né? Que já eram do quinto período, sexto período, que aí um queria fazer câmera, direção, não sei o quê. E eu virei o redator. E convivendo com eles, aprendi muita coisa e por 30 anos exerci essa profissão de jornalista, né? Bom, você veio para cá em função do chá. Foi uma das coisas. Outras coisas também. Também, eu visitei aqui a primeira vez, eu vim com uma produtora que estava fazendo um documentário lá do outro lado do rio, né? Ali, quem vai para Humaitá, né? E eu vim naquela época, foi em 88. O VT era desse tamanho. Isso. Né? Tinha uma figura que chamava Cabo Man. Isso. Né? Tinha o cinegrafista, e aí eu vinha com o VT pendurado aqui, e com o rolo de cabo aqui, e eu acompanhava o cinegrafista. Eu vim nessa função. Primeira vez que eu vim a Rondônia. O interessante é que o Cabo Man também era o orientador do cinegrafista, né? Porque o cinegrafista também tinha uma câmera que era desse tamanho, ele ficava perdidão. Pesadíssimo. Olha né? Pra cima agora tu filma ali. Não, agora calma, agora, olha, vai entrar um enquadro ali. Ele ficava nessa aí. Doido, me lembro disso. E eu vim pra cá nessa primeira vez. Eu fiquei chocado. Quando eu cheguei ali na 7, né, que nós ficamos uns 15 dias lá do outro lado do rio, metido no meio da floresta lá, né? E eu carregando aquele negócio. Garimpo funcionando a plena. Aí, na época, eu fiquei fissurado para tomar uma Coca-Cola, meu irmão. O sabor da Coca-Cola ficava assim na minha mente, assim, eu lá no meio do mato, lá, aquele calor infernal, foi no mês de julho. Calor infernal, eu assim, aí eu me lembro direitinho, eu botei uma calça branca, dia de folga, e vim para Porto Velho para tomar uma Coca-Cola. Eu dei meu jeito de vir para cá. Quando eu cheguei na 7 ali, já no porto, ali andando a pé assim,
tinha aquela poeirinha vermelha, assim, né? A minha calça branca, do joelho para baixo, ficou vermelha. Ela infiltrava na perna. É, ficou vermelha. Eu acho que o pensamento da gente ficava vermelho. Aí quando eu cheguei na 7, eu olhei assim, eu vi assim, um monte de lojinha assim, compro ouro, compro ouro, compro ouro, compro ouro, compro ouro. Eu olhei aquilo. Onde será que vende Coca-Cola? Eu né? falei assim, rapaz, eu tô no Velho Oeste, não é possível. Fui-me embora. Fui-me embora, falei, não, aqui não é pra mim não, esse negócio de garimpo pra mim não dá certo. Fui-me embora. Aí, em 98 eu retornei, por causa do chá, né? Você conheceu o chá lá em Santos? Lá em Santos, em 87, né? Aí, na verdade, você não conheceu a UDV, você conheceu o chá, a UDV bebida. também. A UDV também? Também, já estava espalhado por lá. Aí, eu voltei aqui a Porto Velho. Quando eu cheguei, eu tô com aquela imagem de compro ouro, né? Aquelas ruazinhas, aquelas palafitas, aquelas coisas. Aí vi umas avenidas largas, bem pavimentadas. 98. É. Aí me assustei novamente. Eu falei, rapaz, como é que mudou tão rápido? Em 10 anos assim, saiu da idade do Velho Oeste para uma avenidona dessa, né? Aí eu comecei a assuntar como é que era, como é que não era. Eu já não estava com vontade de ficar mais lá no sul. Tinha interesses assim, a parte que eu sou acupunturista, né? E eu estudo fitoterapia e plantas, floresta amazônica, tem tudo a ver aqui, né? Era aqui. Aí eu já estava com a ideia de vir para cá. Aí o que eu fiz? Eu assuntei com o pessoal aqui, aí eu vi que era um local promissor, uma terra prometida, vamos dizer assim. Muita gente vindo para cá, né? Como a gente está em época de os 10 mandamentos, que, aliás, que espetáculo, hein? Não, maravilhoso, maravilhoso. Para você que gosta. Não, aí eu não perco um capítulo daquilo. Então, era a Canaã aqui, né? Pois é. Inclusive, eu quando eu trabalhava na outra emissora... Na Rede Globo. Não, eu trabalhei na SBT. Isso, TV Lamanda. Isso. Eu cheguei a ser o editor lá. Eu fui fazer uma reportagem daquela Festa do Divino e eu encontrei... Lá em Guajará. Em Guajará. Depois eu fui até Costa Marques. Aí eu encontrei, no meio do mato, eu fui aproveitar e fazer uma tomada lá no Forte Príncipe da Beira, né? Eu encontrei um cidadão branquelão, com um chapeuzinho de tirolesa, assim, com a peninha, no meio do mato lá. Eu falei, esse cara é gringo, né? Eu cheguei perto dele, comecei a conversar com ele, francês. Aí, eu sei falar francês, né? Você foi casado com uma francesa, né? Fui casado, 22 anos. Morei, inclusive, na França, né? Aí eu conversei com ele e tal, aí a gente trocou ideia. Ele estava fazendo uma pesquisa muito interessante, que Rondônia é a maior frente de colonização do mundo. Do mundo. Ele fazia 2 anos que ele pesquisava sob o patrocínio da Instituto Geográfico de Paris, que é um instituto que patrocina aventureiros. Patrocinou o cara que cavou o canal do Suez, que eu não me lembro o nome dele agora. Patrocinou o primeiro balão do Santos Dumont, que deu a volta na Torre Eiffel. Isso. Né? Isso. E estava patrocinando esse professor chamado Francis Bernier. Aí o livro dele chamava assim, Rondônia, a Terra Prometida. E eu servi daí de intérprete para ele, eu levei ele no INCRA, no IBAMA, uma série de locais, né? E ele lançou esse livro e em 2002 ele me convidou para retornar lá em Paris, que eu gravei um videozinho mostrando lá a Festa do Divino, né, em francês para ele. Mas era um souvenir, não tinha a mínima expectativa quanto a isso. É um presente para ele, que é um cara legal, né? Aí ele me convidou, eu fui, me apresentou como um genuíno amazônida. Genuína Amazônica de Santos. De Santos, né? Mas tudo bem. Aí, lá no Instituto Geográfico de Paris, ele passou o filme, depois tinha um público seleto lá, diretores de museus lá da cidade, do Museum, do Louvre, gente de televisão lá da TF5, né? E eles estavam muito interessados nessa frente de colonização. Na época, eu trabalhava no INCRA, né? Logo depois que eu saí da TV, eu fui trabalhar no INCRA como assessor de comunicação do INCRA, né? Aí eu levei ele lá, mostrei tudo.
ele lançou uma obra que é muito interessante, é de interesse dos rondonienses, eu acho que deveria ser traduzida, recuperada e traduzida, porque você veja, ele lá na França se interessou pela aquele movimento de gente que teve a partir dos anos 70 aqui, que deu origem à maioria dos municípios aqui que nós temos, que foram os assentamentos do INCRA, que deram origem, né, aos municípios. E eu vejo que o nosso patrimônio devia cuidar disso, cuidar de preservar a nossa história, porque isso é importante. Quem não tem história, não tem nada. Não tem futuro. Não tem futuro nenhum. Eu trouxe por acaso, e eu falei com você que era uma surpresa, porque eu sabia que a nossa conversa ia chegar nesse ponto. Eu trouxe aqui miniaturas dos terracotas. É uma pena que a barbárie tenha feito isso aqui. São essas imagens aqui, são o cavalinho, os guerreiros, terracotas, que foram destruídos pela barbárie há pouco tempo. Eram imagens enormes que estavam assentadas já há milênios e, infelizmente, a barbárie ensandecida lá foi lá e detonou tudo com dinamite. Por que eu trago isso aqui? É pelo seguinte, porque nós temos uma preocupação muito grande com aquilo que nós temos aqui em Rondônia, a preservação da nossa estrada de ferro, Madeira Mamoré, o Forte Príncipe da Beira e tal, não sei o quê. E isso tudo está esquecido. Quer dizer, na verdade, nós somos os bárbaros que derramaram a sua fúria sobre a estrada de ferro Madeira Mamoré, sobre o Forte Príncipe da Beira, que está lá até hoje, jogados às traças, sem ninguém falar absolutamente nada, e tantos outros marcos que nós temos por aí. Essa aqui é a grande fronteira da civilização da América Latina. E, infelizmente, a gente não olha para nada disso. E eu trago isso aqui pelo seguinte, porque é somente para dizer que a gente tem que preservar para que a gente não tenha que viver depois com isso, que são as pequenas, as miniaturas daquilo que já fomos. Uma hora dessa, a nossa estrada de ferro vai ser um pedaço de trilho desse tamanho e a máquina vai ser uma maquininha desse tamanho que não vai ter nem aquele movimento. E é tão fácil a gente fazer o movimento de 7 km. Se a gente fizesse isso, a gente estaria Eu não sei se você sabe, mas quando eu estava na TV, no ano de... Entrou comercial? Vai, mas você estava em que TV? Na Alamanda ou aqui? Na Alamanda, na época do Bianco ainda. Isso. Né? Na época do Bianco, veio aqui... Eu fui atrás disso aí, mas acabou não dando em nada. Veio aqui uma missão chinesa. Sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam comprar a Madeira Mamoré. Sabe por quê? Sabe o que é que o Everton diria? Nós perdemos a oportunidade de ter esse patrimônio preservado, se tivesse vendido. Sabe por que não conseguiram vender? Eu acompanhei tudo. Quando eu fiquei vendo, eu vislumbrei que isso aí seria uma coisa importante para o Estado, né? Aí eu fui atrás. Na época, o Miguel de Souza, que era o vice-governador, que estava cuidando. Eu fui ao patrimônio do Estado. Era aquele delegado Munhoz que cuidava do patrimônio na época. Aí eles ficaram assustados porque os chineses vieram com bala na agulha. Eles queriam fazer o quê? Eles queriam fazer como fazem lá nos Estados Unidos, no Velho Oeste. Eles recuperam a estrada de ferro. Ao longo da estrada de ferro, aquelas cidadezinhas, os distritos que existem, como é o caso da Madeira Mamoré, eles criam situações de turismo, né? Pescaria, hospedagem, gastronomia, passeio na floresta, tirolesa, não sei o quê, né? Vão criando esse tipo de situações ao longo e eles vendem pacotes. Aí a pessoa vem passar um dia na floresta amazônica, na estrada de ferro lendária, etc, etc, né? Na época, não conseguiram vender para os chineses porque a estrada de ferro estava totalmente ilegal. Nenhum documento, ela não era do Estado, ela não era da União, ela não era de ninguém. Discute-se hoje se ela é da Prefeitura ou do Estado. Discute-se até hoje. Não, ninguém sabe até hoje. Tenho certeza que ninguém sabe de quem é. Por isso que é isso aí. Alex Sakai é o meu convidado de hoje. A gente está conversando aqui, a gente pensa que a conversa vai para um lado, mas vai para outro. Como eu disse no início da apresentação dele, ele é uma caixa de surpresa. Tem de tudo aqui. A gente puxa, sai um pedaço da estrada de ferro Madeira Mamoré, ou uma agulha de acupuntura, alguma coisa assim bem do estilo. Eu volto já já. Eu estou no primeiro bloco, a gente sai para o segundo bloco, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Com patrocínio da Santo Antônio Energia, é sempre bom de falar a respeito desse assunto, porque patrocínio é alguma coisa que é muito importante. Eu vou voltar aqui. Você estava contando quando, na época do governo Bianco, você estava aqui. Você é cristão novo de Rondônia, 98. 99, dia 4 de dezembro de 1999. Por que a gente grava tanto a data, quem vem pra cá? Tem essa preocupação. Todo mundo que vem aqui se lembra do dia, da hora, de tudo assim. Eu fiz uma viagem maravilhosa. É? Você veio de quê? De carro. Que carro? Eu vim com um Uno. Novinho, mas era um Uninho. Eu, a minha filha, na época a minha esposa. Aí nós demoramos 18 dias para chegar. Eu vim passeando pelo Brasil. Parando na Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, Goiás Velho, nas Águas Quentes, Barra do Garça. Mas você vinha pra cá? Vinha pra cá. Aí eu falei, mas já que eu vou pra lá, então eu vou aproveitar, né, meu irmão? Aí eu vim fazendo assim, né? Parar, Goiás Velho, sempre quis ir em Goiás Velho, um lugar lindo. Emprego nenhum, não tinha aqui quando você veio? Não, eu sou um cara que pode se chamar de maluco. Eu tinha um emprego em Santos. Com licença, pode se chamar, não. Você é maluco. Eu tinha um emprego em Santos, numa empresa de desenvolvimento empresarial chamada Deal Desenvolvimento. Era um cara muito inteligente chamado Gontran Pereira Coelho Parente, um advogado brilhante, tributarista. E ele me contratou para ensinar os advogados a escrever. Ele falava assim, não dá, olha aqui, o cara faz uma petição desse tamanho, que juiz que lê isso aqui, cara? Eu gosto do seu texto, que a gente abre assim, já sabe o que é que o cara, nas 5 primeiras linhas, já sei o que o cara quer. Aí, as nossas petições eram fininhas assim. E o juiz lia. Certo? A capa era com foto. Entendeu? Que é para chamar a atenção do olho do cara, né? Todo mundo vê naquelas capinhas verdinhas, né? Aqueles processos, aquele monte de coisa na mesa do juiz. Aí eu falei assim, nós temos que fazer ele olhar para o nosso, né? Então vamos fazer o quê? Vamos fazer ela colorida, com foto, bonitinha e tal, né? Aí, e fina. Aí ele vai ver aquele negócio colorido, bonitinho, fininho. Aí eu ganhava $5.000. Eu larguei tudo para ganhar R$700 ali na TV Alamanda. Por isso que eu falo que eu gosto de Rondônia. Bom, quando você vê aqui, esse envolvimento com a UDV, a União do Vegetal, Mestre Gabriel, aliás, meu pai essa semana está lá na terra do Mestre Gabriel, completando 97 anos de idade. Poxa, que Feira de Santana. Do lado de Feira de Santana, Coração de Maria, ou se você prefere, Berimbau, que é onde ele nasceu. Fui lá na casa dos parentes dele lá. Fui mesmo? Lá, que legal. É uma terra... Eu ainda não consegui ir lá em Coração de Maria. É muito interessante, muito interessante. Quando for, vai ficar lá na casa dos meus pais. Aí é o seguinte... Você se envolveu com isso, conheceu o Sérgio Melo, conheceu mais gente aqui. Tem muita gente da nossa área. Quem me deu uma força mesmo foi o Benesbi, o Marcelo Benesbi. Marcelo? O Marcelo. Que ele era o editor da TV Rondônia na época, a Globo, né? Isso. Eu fui logo lá na Globo, porque eu assisti a TV, eu fiquei olhando, eu falei assim, eu vou trabalhar na TV. Vou trabalhar na TV. Eu vi que eu tinha chance. Cheguei lá para ele queria me mandar para o interior, que é praxe da TV deles, ele queria me mandar para Cacoal para ficar 6 meses lá, depois eu voltar. Falei, não, eu vim para Porto Velho, não é para Cacoal que eu vou, não. Ah, mas aí não podemos te contratar. Aí ele me indicou para ir na Band. Aí eu cheguei lá, não deu certo na Band, mas eu fui de terno, gravata, né? Difícil ver isso naquela época aqui, né? Era. Muito difícil. O pessoal fazia jornalismo de camiseta, né? Por isso que eu falei, eu vou de terno e gravata, eu vou me destacar com certeza, né? Aí eu tava lá, tava indo embora. Aí a diretora da TV Alamanda tava lá de cima, ela me viu. Quem é aquele senhor ali todo bem vestido? Quem era a diretora? Rita Furtado? Não. Não, na época não era uma senhora chamada... Deusa. Deusa. Ela mesmo. Isso. Dona Deusa. Ela pegou e falou assim, chama ele aqui pra mim. Administrativa, não tinha nada a ver com... Não, mas ela me viu lá, ela achou diferente ali, o homem de terno e gravata, né? Chama ele aqui pra mim. Aí me chamou, me entrevistou, tá contratado. Aí eu virei repórter policial, do Bronca Livre. Que era do... O Choradinho, que apresentava. Choradinho. É. Aí ele, aquele jeito de gozar dele, como é seu nome, rapaz? Alex Sacaio, onde tem notícia ele vai. Aí ficou o meu mote, Alex Sacaio, onde tem notícia ele vai.
Bem estilo Choradinho. E eu fazia a parte policial, né? Aí eu chegava nos bairros, que matavam muita gente, né, naquela época, nos bairros. Matavam Gangue do Trator. Matavam muita gente. Meu amigo, eu ficava fazendo contagem, eu fazia bem tétrico assim, mais um corpo encontrado na periferia de Porto Velho, com esses já somam 35 só este mês. Era bem... parecia o Boris Karloff. Aí, rapaz, eu chegava, o pessoal já sabe, lá veio o Alex Sakai, não tem notícia, ele vai e tal, né? Deu certo. De lá, eu fui trabalhar no INCRA, depois eu vim para esta casa. Interessante, nessa casa aqui, você tem uma passagem que é muito interessante. Naquele momento, a gente estava mudando o estúdio. A cara da TV aqui. Isso. Tudo. Isso. Eu estava trabalhando aqui na Rádio Vitória Régia, fazendo Sala VIP. O Everton Leone estava deixando a área da política. E precisava de um programa de 25 minutos diário. Não sabia, a gente nem sabia como é que ia fazer aquilo. E aí, nessa história, quem vem fazer a direção, quem vai produzir esse programa? Alex Sakai. Eu não me lembro quem foi que lhe indicou, eu tenho a impressão que foi o Sérgio Melo. O Sakai, eu conheço o Sakai. Eu digo, conheço. O Sakai trabalha no INCRA e tal, não sei o que. Eu já te conhecia da área de jornalismo. Eu disse, olha, eu acho que sim, você já tinha vindo aqui com o superintendente. Algumas vezes, para fazer. Acompanhava o Olavo. Eu disse, o Olavo Ninov. Ninov. Isso. E aí é o seguinte, vamos lá. Eu digo, bom, o Sakai eu acho que dá para fazer. E aí o Sakai veio com algumas sacadas. Primeiro, o nome Câmera 11 me parece que era do Everton Leone, né? Acho que foi o Everton que criou. Eu já cheguei, você tem que fazer um programa, vai chamar Câmera 11. Isso. Tá bom. Aí você fez a assinatura. Isso. O seu olhar eletrônico. O seu olhar eletrônico. E eu tive a sorte de um dia dar uma piscada, aí o Everton, com aquela sacada dele, disse assim... Grudou, deu certinho. Rapaz, ficou. Foi a cara do programa durante muito tempo. Eu deixei o Câmera 11 esse ano por culpa da idade, né? Porque eu não conseguia mais fazer 2 programas diários, e o programa virou Câmera Mais. Virou Câmera Mais, mas ele foi durante muito tempo programa de maior audiência aqui em Porto Velho. E você ficou quanto tempo aqui com a gente? Eu não fiquei muito tempo, eu fiquei pouco mais de... quase 2 anos, 1 ano e meio para 2 anos. Correndo atrás já de outras coisas, tá de olho também em outras coisas. Não, eu na época eu já tinha vida dupla, né, que eu trabalhava período matinal e eu já tinha trabalho de acupuntura, né? Desde o ano de 2000 eu montei o meu primeiro consultóriozinho à tarde e eu ficava ali trabalhando, fazendo acupuntura, que é uma coisa que eu estudei, que eu gosto, que eu estudo. Acho importante, eu acho que seria maravilhoso se a gente pudesse ter... Você ensina acupuntura ou não? Estou dando curso. Ah, está dando curso. Fizemos um mês passado e agora, dia 7 de novembro, faremos um outro de auriculoterapia, né? Que é um curso curto, porque o curso de acupuntura mesmo, ele demora 2 anos. A auriculoterapia eu fiz para parar de fumar. Funciona. Funciona. E o pé quebrado eu tratei com acupuntura e nunca mais tive nenhum problema. Exatamente. Não é o pé quebrado, na verdade é a perna que me incomodava no pé e acabou a história. Funciona. Eu trato de dores crônicas e o mais importante é, por exemplo, com esse trabalho de auriculoterapia, a gente consegue... Auriculoterapia é terapia na orelha. Na orelha. Isso. É porque na nossa orelha, se você observar bem aqui a orelha, ela tem o formato de um feto, de cabeça para baixo, que é a cabecinha dele, ele, né, quando está se formando. Então nós temos um microsistema. Então eu posso tratar qualquer parte do corpo aqui na orelha. E principalmente a gente consegue um resultado muito bom na questão emocional. E hoje em dia 90% dos problemas que as pessoas têm está ligada à questão emocional, ao estresse. Hoje em dia não, eu acho que a vida inteira foi assim, a gente hoje só descobriu que essa história de estresse existe. Exatamente. E eu acho que é muito em função da vida, mas eu acho que o estresse já vem de muito tempo antes. Sim, mas antigamente o estilo de vida das pessoas, ele era um pouco mais próximo à natureza. Nós nos afastamos da natureza cada vez mais. E tudo que é antinatural nos agride. Isso. Nos agride profundamente. Do meio ambiente, nós fazemos parte da natureza. O ser humano faz parte da natureza, né? Então, quando a gente sofre agressões contínuas, a gente começa a ter problemas. Primeiro na questão emocional, mental, depois na parte energética,
Porque por isso que muitas vezes as pessoas têm uma dor, por exemplo, meio fantasma. Aí faz exame, e não aparece nenhuma lesão, não tem dor nenhuma. Aí o pessoal fala, não, ele está tendo um piti. Mas não é verdade, a pessoa está sentindo a dor. Só que aquela dor não é uma dor física, é uma dor emocional. É o famoso psicossomático, é uma dor, né? Energética, né? E a acupuntura trata isso muito bem. Se nós tivéssemos acupuntura no SUS, por exemplo, em cada posto de saúde, como é na China, onde vem aqui os nossos guerreirozinhos, nossos terracotas, lá tem 1.300 bilhões de habitantes. Você imagina se tivesse um SUS, aquele monte de gente jogado no chão ali dos hospitais, espalhado Brasil afora, e lá, eles não teriam 1.300 bilhões de habitantes. Lá funciona o quê? A base da saúde deles é formada por acupuntura e fitoterapia. Muito barato. Custa um pacotinho de agulha R$5. As plantas para preparar os remédios, muito barato também, né? E dá resultado. 90% dos problemas que chegam num posto de saúde pode ser tratado com acupuntura e fitoterapia. E já existe, inclusive, legislação para isso. O Ministério da Saúde tem uma portaria 971, sabe, Léo? Essa portaria preconiza uma equipe multidisciplinar, comandada por um médico, certo? Mas onde teria massoterapeuta, acupunturista, fitoterapeuta, um psicólogo, um fisioterapeuta, certo? Que faria o quê? Um acompanhamento religioso. Exatamente. Né? Já se fala hoje em levar a família para dentro do hospital. Trataria 90% dos problemas. E o médico, ele ficaria coordenando a equipe, mas ele ficaria livre para um caso de média complexidade. Por exemplo, ele poderia fazer uma pequena sala de cirurgia no próprio posto de saúde, uma perna fraturada, ele podia tratar, um membro fraturado que não fosse grave, uma pequena cirurgia, ele trataria ali mesmo. Com certeza, a gente chegaria depois no nosso pronto-socorro, ele estaria desafogado. Eu sou um dos 10 filhos. Eu apresentei essa proposta ao secretário de saúde. E? Até hoje estou esperando a resposta. Eu sou um dos 10 filhos da minha mãe que nasceu em casa. Sim. Todos. E naquele tempo você não tinha essa estrutura toda que a gente tem, que é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, que para mim é uma das coisas mais importantes que foram feitas no Brasil. Se funcionasse, se ele tivesse a condição de dar vazão àquilo tudo que a gente queria. Mas eu não entendo, por exemplo, por que a gente tem que ter uma estrutura dentro de uma sala de parturientes, onde a mulher só vai lá parir, que é a coisa mais natural. Desde que o mundo é mundo? Toda mulher. Tem gente que não gosta nem de usar o termo parir, dar à luz, ou então ganhar meu neném e tal, não sei o que, mas é parir, é uma coisa totalmente natural. Sacaia, a gente vai parar aqui de novo, porque a gente fechou o segundo bloco. Maravilha. E a gente volta já já. Eu queria, nesse terceiro bloco, que você me falasse a respeito dessa sua visão do estado de Rondônia, de Porto Velho mais especificamente, porque você está muito, muito aqui, e desse momento que vive a nossa televisão local, tá? Com diversos canais, produção aqui dentro, que você conhece bastante, há tempo já ter feito isso, aliás, chegou já fazendo isso, e hoje você assiste um pouco mais, e a respeito de algo que você falou aí, mas que ficou subreptício, que é essa questão da saúde, da sua preocupação com saúde. Você tem um espaço de saúde, né, que você trata pessoas, enfim. A gente volta já já. Muito obrigado. Alex Sakai é o meu convidado de hoje. Fique por perto, porque a gente tem mais história para contar aqui para você. E que tal a gente falar agora sobre televisão? Vamos lá? Já já. Você que sempre esteve ligado na gente, sabe que é preciso mudar. E nós mudamos. Antes era TV Candelária, agora é SIC TV. A nova cara da sua TV. Onde o cara é você. É a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. A nossa programação é o que você quer ver. Junto com o que você precisa mostrar.
Se nós não chama a TV para vir resolver nosso problema, nós estamos continuando na lama. Olha aí como é que tá. A Tancredo Neves está toda asfaltada. Eu acompanho toda a programação da SIC TV. O caminho é esse, é mostrar na TV e fazer para o povo. Aqui passa o mundo. E o nosso mundo. A SIC TV tem a maior produção local, tem mais interatividade com a comunidade e tem mais a sua cara. SIC TV, a nova cara da sua TV. Você que curte Rondônia, que ama sua cidade, que quer um mundo melhor, você precisa participar das audiências públicas da Assembleia Legislativa. Dia 19, às 9 da manhã, vai ter uma audiência para tratar do programa Minha Casa Minha Vida. E no mesmo dia, às 3 da tarde, sobre a violência contra a mulher. Sua participação é muito importante. Veja a agenda das outras audiências em al.ro.leg.br. Deputados Estaduais, unidos com o povo. Volto para o terceiro bloco com Alex Sakai. Sakai, a gente ficou uma proposta para esse terceiro bloco aqui, que é o bloco mais curto. Primeiro, como é que você, que conheceu Rondônia em 98, vê Rondônia hoje, 2015? Como é que você viu aquela televisão que era Mambembe? E era mesmo. O programa de Choradinho, eu me lembro aqui muito, porque nessa época eu estava lá também, 99, 2000, por aí assim, eu estava lá com Moisaniel, Sérgio Fraga, enfim, aquela turma toda, só na parte administrativa, a Deusa, que tinha chegado aqui na época que a Gisele e o Rômulo voltaram para assumir aqui a TV, o Grupo Rondovisão, e o advento de canais novos, essa coisa de produção local que tende a ser uma coisa de Brasil. Queria que você passasse aí um pano e mostrasse a sua visão. Eu vejo assim, essa casa aqui, por exemplo, a SIC TV agora, né? O Everton, quando ele retornou, deixou a política e retornou para cuidar disso daqui, ele conseguiu fazer a melhor TV que nós temos hoje aqui no estado. E partiu do quê? Primeira coisa, local adequado. Estúdio. TV tem que ter estúdio. Não tem jeito. A gente fazia numa sala, equipamento, né? E gente, né? Ele foi muito feliz, escolheu pessoas do ramo, os melhores programas, e a fidelidade é importante. As pessoas não pensam nisso, mas televisão é imagem. Então, quando você liga a sua TV e a imagem está ruim, o que é que você faz? Muda de canal. Aí tem uma que está pegando bem, está bonito, as cores estão legais, é ali que você vai ficar. Conforto, né? É, fidelidade. Fidelidade na transmissão do sinal, né? Então, isso é um investimento que precisa ser feito. Foi feito. O Everton investiu bastante, continua investindo, que eu sei pelo interior aí, afora, eu fico de olho. O meu olhar eletrônico fica de olho. Agora, a gente vê assim, o fenômeno agora, estão uma série de programas proliferando, locais aqui. Eu acho isso muito importante. Muito importante porque nós temos que ter a nossa cara, né, nesse veículo. Esse veículo é uma janelinha que entra na casa de todo mundo, nós temos que ter a nossa cara. Agora, carece um pouco, assim, eu vejo, de criatividade. São poucos programas, assim, que estão criando alguma coisa nova. A maioria deles é, assim, por questões econômicas mesmo, programas de entrevistas, né, que é mais fácil de fazer, né, mais barato, né, não precisa ter uma equipe volante fora, etc. Mas eu acho que ainda tem alguns espaços para alguma ousadia. Eu fico vendo, assim, esses meninos que estão saindo da faculdade agora, cheios de vontade, acho que eles precisam ousar um pouquinho mais. A gente tem que ser ousado para fazer as coisas diferentes. Porque se você ficar fazendo tudo igualzinho aos outros que já passaram, você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que ousar em fazer uma coisa nova, fazer uma coisa diferente dos outros, da maneira diferente, de um jeito diferente, com um charme, com alguma coisa. E se a gente pega, eu acho que a receita boa, né, se existe receita, mas se a gente pega a nossa cara, nossa cor local e faz de uma maneira diferente, ousada, nós vamos ter uma audiência. Vai ter gente interessada em assistir, com certeza.
Porque toda hora tem, né? Toda hora tem. A toda hora rola uma história, já dizia meu amigo Paulinho da Viola. É verdade. Né? A toda hora rola uma história. A toda hora rola um movimento. Se a gente está com a antena ligada... E é preciso estar atento, que é a outra parte da música. Se a gente está ligado naquele momento, a gente vai conseguir enxergar alguma coisa. Agora, fazer televisão em Rondônia, eu tiro assim, eu verifico quanto se paga por um comercial em Manaus. Não vou longe não, vou a Manaus. É bem difícil. E o que se paga aqui é muito, extremamente difícil. Extremamente difícil. Trabalhoso. Então, é alguma coisa... O Everton diz o seguinte, que fazer televisão em Rondônia é coisa para macho. É para macho mesmo. É, macho e doido, né? Doido completamente, porque o trabalho, ele investiu bastante aqui. A gente não vê outras pessoas ousando tanto quanto ele ousou nessa parte de investimento. Mas ele está tendo retorno. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu falei para ele, agora que ficar pronto esse estúdio, tu vai ver como tu vai, ó... Eu falo para o Everton de vez em quando que a gente não faz televisão, a gente faz história aqui. Aqui dentro, nessa casa, a gente faz história. Sakai, e o Estado, como é que está? A nossa cidade, como é que está? Você viu lá em 98 aquelas avenidas enormes. Antes você queria tomar uma Coca-Cola, não tinha. Depois você chegou aqui e disse, olha, já tem até Coca-Cola, hoje já tem shopping center, já tem McDonald's, a gente já tem Subway, a gente tem toda essa coisa que a gente está acostumado a ver também em outros locais, em centros maiores. Mas o que é que nos falta? Rapaz, a questão da cultura, eu acho que você eu acho que a gente aqui. Sofre muito. Eu sofro muito porque é uma terra que eu aprendi a gostar. Eu tenho 2 filhos que nasceram aqui, uma filha que se criou aqui, né? Quantos filhos no total? 6. 6 filhos. Bom menino. 3 criados, já vai nascer o meu 2º neto, né? É uma família bem rápida, né? Eu sou um cara família, sempre fui um cara família, eu acredito na família, inclusive é um valor universal que precisa ser trabalhado. Eu acho que nós estamos carecendo, nesse momento que a gente vive, de valores de direita. Eu sempre fui de esquerda, minha vida toda. Mas nós precisamos de valores de direita. Precisamos de família, né? É um valor muito importante. Eu hoje, por exemplo, eu percebo, eu optei lá atrás pela família. Hoje, o que segura a minha cabeça, o que segurou minha cabeça, que fez de mim uma pessoa responsável, que levanta todo dia, vai trabalhar, produzir, criar coisas, é a família. Eu tenho que criar os filhos. Né? E o que eu recebo em troca... aí não tem preço, meu amigo. Agora, a cidade que você me perguntou, eu fico muito triste, Léo. Porque desde que aqui cheguei, eu vejo a nossa cidade andando para trás. Ficando mais feia, mais triste. Por exemplo, a entrada da cidade, quando eu aqui cheguei, tinha lá um monumento bonito, tinha um relógio lindo ali que o Hans Donner tinha projetado. Tinha uma rotatória, a gente entrava, era maravilhoso. Agora a gente chega ali naquela entrada da cidade, a gente não sabe para onde vai. Até hoje eu me perco ali, não sei se eu vou, se eu fico. Imagina quem chega de fora, né? A Madeira Mamoré, eu me lembro que eu fui visitar a primeira vez, passear no barquinho ali e tal. Coisa linda, história, né? Apesar de ser assim singelo, né, o museu que existia ali, mas estava ali registrada a história daquelas pessoas. Era museu, né? Aquelas pessoas, são milhares de trabalhadores perderam a vida para construir essa estrada de ferro. A cidade de Porto Velho, ela tem uma dívida com essas pessoas que desencarnaram. É um karma. E o que é que estão fazendo? Vamos olhar ali agora a Madeira Mamoré, o que restou dela? Se é que restou alguma coisa? Só restou tristeza. No meu coração é uma pontada de tristeza. Então eu vejo assim que nós temos que amar mais a nossa cidade, sabe? Gostar dela. E na hora de ir lá colocar aquela coisinha chamada voto, né? A gente precisa aprender a escolher um pouco melhor quem ame. Eu não gosto de falar muito assim dos nomes das pessoas, hoje em dia eu não faço parte de nenhum partido mais, tenho algumas simpatias por algumas pessoas. Mas eu vejo, por exemplo, o melhor prefeito que eu vi aqui na cidade foi o Carlinho Camussa. Pelo menos ele pintava as sarjetas, cuidava das praças públicas, trocava as lâmpadas. De lá para cá, eu fico cada dia mais apreensivo e cada dia mais triste. E o estado, Sakai? Olha, Rondônia é um estado pujante. Quando a gente vai para o interior, a gente tem a ideia aqui da capital, mas
o interior produz muita coisa. Interessante, parece que quando a gente chega de Ariquemes para baixo é um outro estado, né? É um estado que produz, e eu vejo assim, as pessoas que para cá vieram, né, desbravadores, pessoas aventureiras, eles têm isso no sangue, são empreendedores. Então independe muito, eu acho, de governos, sabe? É pela força do povo mesmo que veio para cá. Imagina, esses caras vieram em bolé de caminhão, né? E no meio da floresta começaram a derrubar as árvores com a família ali. São gente macho, né? Eu vou te fazer umas perguntas aqui assim, que é meio que bate-pronto. Bate-pronto, tá, eu gosto. Mas eu queria, eu sei que você gosta, então eu queria te perguntar o seguinte, Sakai. Eu sei que não existe receita pronta para absolutamente nada. Até porque quando você prepara uma receita, de vez em quando ela dá uma desandada lá no meio do caminho e a coisa não funciona. Para a gente melhorar, para a gente avançar aqui em Porto Velho, a gente precisa de quê? Fora essa questão de saber escolher. Mas o que é necessário? Onde a gente deveria olhar? Qual seria o olhar do Sakai para um determinado ponto? Turismo, educação ou saúde? Não sei. Eu acho que nós temos que aproveitar o quê? A nossa posição privilegiada. Comércio. Eu acho que nós temos riquezas. Rondônia é um estado riquíssimo. Minério, nós temos nióbio, sabe disso, né? É. Nós temos nióbio, um metal estratégico. Nós temos ouro, nós temos pedras preciosas. Nós temos cassiterita. Nós temos gado. Nós temos peixe. Nós temos madeira. E só que nós estamos voltados lá para o sul. Agora eu acho que está na hora da gente começar a se voltar mesmo para o mercado comum andino aqui. É isso que eu vejo que é a saída, porque nós precisamos ter indústrias nesse local. O comércio exterior vai começar a gerar frigoríficos, vender para cá, né? E logo mais para o Oriente, para a China, né? Se nós nos prepararmos para isso, melhor. Se o governante que entrar se preocupar com esse trabalho, rapaz, ele já fez o mais importante. Você já disse aí que você sente a necessidade da direita. Eu me lembro de uma frase lá daquela época, da época que a gente andava aí agitando as coisas, que dizia o seguinte: quem foi incendiário aos 18 será bombeiro aos 40. Eu não acreditava nisso, mas é verdade. Eu estou com 60 e eu virei bombeiro desde os 40 mesmo. Eu tenho um outro ditado que eu digo assim: quem não é socialista aos 18, né, que é o Bernard Shaw que escreveu isso, que eu agrupei comigo. Quem não é socialista aos 18 não tem coração. E quem não é liberal aos 40 não tem cérebro, né, meu amigo? Porque, olha, é através desses valores, eu não sou de direita não, sabe? Mas eu vejo que alguns valores a gente precisa. E aqui no nosso estado, nós precisamos pegar essa riqueza toda e fazer com que ela se transforme em riqueza real no bolso das pessoas, né, que aqui vivem, que tenham condições de ter sua vida melhor, sua casa melhor, seus filhos estudarem. É isso, nós temos aqui muitas universidades, nós temos já mão de obra sendo preparada. Está na hora dos governantes abrirem esse caminho, essa picada nova. Em 2 minutos, e o Brasil, Sakai? O Brasil de agora e aquilo que a gente pode pensar de futuro para quem tem filho, por exemplo, ou neto, como você já vai ter aí agora. Rapaz, quando eu era rapazinho, falavam assim, né? O pessoal da esquerda falando da ditadura militar. O último a sair, apague a luz. Lembra disso? Lembro. Pois é. Eu acho que nós estamos na mesma fase, só que agora é o contrário, né? A esquerda assumiu o poder, todos nós nutríamos uma esperança muito grande naquele cidadão e ele roeu a corda. Eu vejo hoje o Brasil com suas instituições esfaceladas. Você olha para o Poder Executivo, Petrolão, BNDESão, Eletrolão, é tudo, né? Ou seja, não tem a mínima lisura, não tem a mínima cuidado administrativo, não tem honestidade com a coisa pública. Aí você olha para o Legislativo, socorro, aí você vê quem é lá. É Cunha, Renan, Sarney, Barbalhos, não tem condição. Aí você fala assim, então o Judiciário há de nos salvar. E o que a gente assiste, tristemente,
é que a gente vê um judiciário aparelhado, servindo a senhores e não para fazer justiça. Isso todos estamos vendo, o mundo inteiro está vendo. E a última cidadela, talvez, que a gente possa apelar, talvez seja o Ministério Público. Porque as instituições brasileiras nunca foram tão anãs, tão apequenadas como eu vejo hoje, em meus 53 anos de idade. Nunca vi. Eu lutei contra a ditadura militar a minha vida toda, certo? Mas naquela época as instituições funcionavam. Apesar de ser um período de exceção, vamos dizer assim, mas as coisas funcionavam. Hoje a gente vê isso aí. Crença no homem? No homem e em Deus. Eu sou um homem espiritualizado. Eu acho que a gente tem que ter fé em Deus, porque Ele não nos desaponta. E a gente tem que ter fé na gente mesmo, no homem, para poder realizar as coisas que são precisas aqui na Terra. Obrigado, Sakai. Foi um prazer muito grande ter recebido você aqui. Rendam-se, terráqueos. Gente, semana que vem a gente vai estar com mais uma figura aqui, com mais histórias, juntando esses pedaços aqui, formando um caleidoscópio, um mosaico. Caleidoscópio é aquela brincadeirinha aqui. Um dia desse eu vou trazer um caleidoscópio aqui para mostrar para vocês como é que é isso. É brincadeira de criança. Eu fazia aqui quando era menino. E aí é o seguinte, e é juntando isso que a gente vai entender exatamente o que é essa nossa história. E a gente tem um orgulho muito grande de estar fazendo isso aqui assim. Não estamos fazendo nada além de juntar pedaços. Semana que vem a gente conversa mais e eu vou contar mais um pedaço dessa história aqui para vocês. Tchau, gente. Até a próxima.